quem teria coragem de desafiar Denzel Washington? Ele é uma lenda viva de Hollywood, mas 5 atores cruzaram a linha vermelha com ele, e hoje você vai descobrir quem são, o que fizeram e por que Denzel os apagou para sempre da sua vida. Denzel Washington não é apenas um dos maiores atores da história do cinema, ele é uma força da natureza, um homem que transformou cada personagem em uma aula de interpretação. Dia de Treinamento, Malcolm X, Um Limite Entre Nós, O Voo, Os 7 Homens e O Destino. A lista é interminável. Durante mais de 4 décadas, Denzel marcou Hollywood, não apenas com talento, mas com algo raro, integridade inabalável. Ele nunca precisou gritar para ser ouvido, nunca precisou causar escândalo para chamar atenção. Sua simples presença em um set de filmagem impõe respeito, mas por trás daquela elegância, daquela serenidade que vemos nas entrevistas, existe um homem que não tolera a falta de profissionalismo, que não aceita a mediocridade e que jamais cede quando seus princípios estão em jogo. Denzel vem de uma geração diferente, a geração que acreditava que cinema era trabalho coletivo, que respeito se conquista com ações, não com palavras, e que cada pessoa no set, desde o diretor até o último assistente, merece ser tratada com dignidade. Mas nem todo mundo entende isso, e ao longo de sua carreira, 5 atores cruzaram essa linha invisível que Denzel traçou, alguns por ego, outros por falta de respeito. E um deles, bem, esse você não vai acreditar. Então prepare-se, porque essas histórias revelam um lado de Hollywood que ninguém fala abertamente. O lado onde o silêncio de Denzel Washington fala mais alto que qualquer declaração pública. Vamos começar. As filmagens de Pequenos Detalhes estavam em andamento. No elenco, 2 gigantes, Denzel Washington e Jared Leto. A expectativa era enorme, afinal eram 2 atores de peso, ambos conhecidos por sua dedicação aos personagens. Mas o que deveria ser uma parceria memorável se transformou em um dos maiores desconfortos que Denzel já enfrentou em um set. O problema, o método de Jared Leto, 2021. Jared é conhecido por levar a interpretação ao extremo. Para viver o Coringa em Esquadrão Suicida, ele enviou presentes macabros para o elenco. Ratos mortos, preservativos usados, cartas perturbadoras. Para ele, isso era entrar no personagem, mas para muita gente, isso era simplesmente falta de noção. Em Pequenos Detalhes, Jared interpretava um suspeito de assassinato, e ele decidiu que para ser autêntico precisava viver como o personagem 24 horas por dia, mesmo fora das câmeras, mesmo entre as gravações, mesmo nos intervalos. Ele evitava contato visual com os colegas, falava de forma estranha, mantinha uma postura corporal desconfortável o tempo todo e, pior, tratava a equipe técnica de forma fria, distante, quase desumana, porque era o que o personagem faria. Denzel observava tudo em silêncio, e quanto mais via, mais incomodado ficava. Denzel acredita que a transformação artística precisa ter limites, revelou o coach de atores Larry Moss, que já trabalhou com ambos separadamente. Você pode mergulhar fundo no personagem, mas não pode perder de vista que existe uma equipe inteira trabalhando ao seu redor. O respeito vem em primeiro lugar, mas para Jared, o compromisso com o personagem justificava qualquer comportamento. Ele acreditava que sair do personagem, nem que fosse por 1 minuto, arruinaria a autenticidade da performance. Denzel discordava completamente. Para ele, atuar é uma profissão, não uma possessão espiritual. Você estuda, você ensaia, você entrega a cena com verdade, mas quando o diretor grita corta, você volta a ser você mesmo. Você cumprimenta a equipe, você agradece o trabalho de todos. Você lembra que cinema é colaboração. Durante as filmagens, a tensão era palpável. Denzel mantinha sua postura profissional impecável, mas todos no set sabiam que algo estava errado. As interações entre os dois eram gélidas, mecânicas, sem conexão real. E quando as filmagens terminaram, Denzel não precisou dizer nada publicamente. Ele simplesmente nunca mais mencionou Jared Leto, nunca mais elogiou seu trabalho, nunca mais aceitou projetos com ele. Curiosidade adicional: fontes próximas a Denzel revelaram que ele teria dito a amigos: existe uma diferença entre ser um grande ator e ser uma
pessoa difícil de trabalhar e eu já passei da idade de aceitar drama desnecessário. Para Denzel, o talento nunca justifica o caos. E quando um ator esquece que há dezenas de pessoas trabalhando para que aquela cena aconteça, ele perde o direito de estar no círculo. Katherine Heigl foi uma das atrizes mais promissoras dos anos 2000. Ela estourou com Grey's Anatomy e emendou uma sequência de comédias românticas de sucesso, 27 Vestidos, A Verdade Nua e Crua, ligadas pelo desejo. Parecia que nada poderia parar sua ascensão. Mas então, Katherine cometeu um erro fatal. Ela começou a falar demais. Em 2008, após Ligadas pelo Desejo se tornar um sucesso de bilheteria, Katherine deu uma entrevista onde criticou abertamente o próprio filme. Ela disse que o roteiro era machista, que o filme era sexista e que ela se arrependia de ter aceitado o papel. Hollywood ficou boquiaberta. Não porque Katherine estivesse errada, muitos concordavam que o roteiro tinha problemas, mas porque ela havia quebrado uma regra sagrada. Você não critica publicamente um projeto que te pagou milhões. E Katherine não parou por aí. Ela criticou os roteiristas de Grey's Anatomy publicamente, reclamou de diretores, fez comentários ácidos sobre colegas de elenco. Sua reputação começou a desabar. Denzel Washington observava tudo de longe, horrorizado. Denzel vem de uma geração que acredita em lealdade, explicou a publicista veterana Sharon Waxman. Você pode discordar em privado, você pode ter conversas difíceis nos bastidores, mas você nunca, jamais joga seus colegas debaixo do ônibus em público. Denzel e Katherine nunca trabalharam juntos diretamente, mas eles se cruzaram em eventos da indústria, festas de premiação, lançamentos de filmes, e cada interação deixava mais claro que eles representavam filosofias opostas sobre o que significa ser profissional. Katherine acreditava que autenticidade significava falar exatamente o que pensava, sem filtros, sem diplomacia. Denzel acreditava que profissionalismo significava honrar seus compromissos, respeitar quem trabalhou com você e guardar críticas para conversas privadas. O ponto de ruptura veio quando Katherine, em uma entrevista, fez comentários depreciativos sobre atores da velha guarda, que, segundo ela, não entendiam a nova geração. Denzel não precisou responder. Ele simplesmente garantiu, através de seus produtores e diretores de confiança, que Katherine nunca estaria em um projeto onde ele tivesse influência. Curiosidade adicional. Anos depois, Katherine Heigl admitiu publicamente que suas declarações haviam arruinado sua carreira. Ela pediu desculpas, reconheceu que tinha sido imatura e tentou reconstruir sua imagem, mas para Denzel era tarde demais. O respeito, uma vez perdido, não volta. Atenção, nós fizemos uma lista com os 100 melhores filmes dos anos 80. Se você quer ter acesso a essa lista, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com ou clique no primeiro link dos comentários. Vamos continuar? 3. Mel Gibson, a decepção mais dolorosa. Este é, sem dúvida, o caso mais doloroso da lista, porque Denzel Washington, nos anos 90, admirava profundamente Mel Gibson. Ele respeitava seu talento como ator, sua visão como diretor, sua intensidade em cena. Gibson havia dirigido e estrelado Coração Valente, um dos maiores épicos da década. Ele era visto como um artista completo, um cineasta sério, mas tudo mudou, e mudou para sempre. A relação começou a se deteriorar lentamente à medida que Mel Gibson se envolvia em uma série de escândalos devastadores, declarações antissemitas, acusações de violência doméstica, áudios vazados onde ele xingava e ameaçava sua ex-namorada com linguagem racista, homofóbica e violenta. Cada novo escândalo era como uma facada no coração de Denzel, porque ele havia acreditado em Gibson, ele havia defendido seu trabalho, ele havia visto nele um aliado. Denzel tem tolerância zero para comportamentos que degradam outras pessoas, explicou o diretor Antoine Fuqua, colaborador frequente de Denzel. Para ele, o respeito pela dignidade humana não é negociável, não importa quão talentoso você seja. O ponto de não retorno veio em 2006, quando Mel Gibson foi preso por dirigir embriagado e, durante a prisão, soltou uma enxurrada de insultos antissemitas contra os policiais. O vídeo
vazou. O áudio vazou e o mundo viu quem Mel Gibson realmente era quando as câmeras não estavam gravando. Denzel ficou arrasado, não com raiva, mas com decepção, porque para ele, caráter importa mais que talento. E quando você descobre que alguém que você respeitava carrega ódio dentro de si, não há volta. Enquanto muitos em Hollywood optaram pelo sileio ou pela tibieza, dizendo coisas como todos merecem uma segunda chance, Denzel tomou uma posição firme. Ele cortou completamente os laços, rejeitou qualquer possibilidade de colaboração, nunca mais mencionou o nome de Gibson publicamente. E mais, Denzel usou sua influência nos bastidores para garantir que projetos onde ele tinha poder de decisão não incluíssem Mel Gibson. Não foi vingança, foi princípio. Curiosidade adicional. Anos depois, quando Gibson tentou retornar a Hollywood com Até o Último Homem, muitos atores veteranos deram declarações de apoio. Denzel Washington não foi um deles. Seu silêncio foi ensurdecedor. Para Denzel, algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, porque o que você faz quando ninguém está olhando revela quem você realmente é. Um recado importante para você agora. Se você está gostando desse vídeo, eu quero que você escreva agora nos comentários: dia de treinamento. Assim, todos terão certeza do seu bom gosto cinematográfico. Posso contar com você? Então, vamos continuar. Gary Oldman, o gênio descontrolado. Gary Oldman é, sem dúvida, um dos maiores atores de sua geração. Seu trabalho em O Profissional, Drácula de Bram Stoker, Batman, O Cavaleiro das Trevas e O Destino de uma Nação é simplesmente magistral. Ele é um camaleão capaz de desaparecer completamente dentro de seus personagens. Mas nos anos 90 e início dos anos 2000, Gary Oldman também era conhecido por outra coisa: comportamento errático e autodestrutivo. Denzel e Gary foram considerados várias vezes para projetos juntos. Eram duas forças dramáticas dominantes, dois atores que poderiam criar algo verdadeiramente especial na tela, mas as conversas nunca passaram da fase de negociação. E o motivo era simples: suas abordagens ao trabalho eram incompatíveis. Denzel é metódico, disciplinado, pontual, ele chega ao set preparado, sabe suas falas de cor, respeita o cronograma. Para ele, profissionalismo é sagrado. Gary Oldman, naquela época, era o oposto. Ele mergulhava tão profundamente em seus personagens que, às vezes, perdia completamente o controle. Havia relatos de que ele sumia do set, que chegava atrasado, que tinha explosões emocionais entre as takes. Gary desaparece dentro de seus personagens, revelou a diretora de casting Ellen Lewis. Mas às vezes, ele também desaparece do rodagem. Denzel precisa trabalhar com pessoas que possam encontrar a verdade do personagem sem perder o equilíbrio pessoal. Mas o problema ia além do método de trabalho. Havia rumores persistentes de que Gary lutava contra vícios pesados, álcool principalmente. E Denzel, que vinha de uma família marcada pelo alcoolismo, seu próprio pai havia morrido devido a complicações relacionadas ao abuso de álcool, tinha uma sensibilidade especial para esses sinais. A distância entre os dois se aprofundou ainda mais quando Gary Oldman deu uma entrevista polêmica à revista Playboy em 2014, onde ele defendeu Mel Gibson e fez comentários que muitos consideraram ofensivos e insensíveis. Para Denzel, aquilo foi a confirmação final de que eles não compartilhavam os mesmos valores. Não importa quão grande seja o talento. Denzel teria dito a um produtor, segundo fontes da indústria: se não há integridade, não há colaboração possível. E assim, duas lendas que poderiam ter compartilhado a tela ficaram em extremos opostos. Anos depois, Gary Oldman conseguiu superar seus demônios. Ele ficou sóbrio, reconstruiu sua carreira e ganhou o Oscar por O Destino de uma Nação. Mas mesmo assim, Denzel nunca voltou atrás. Para ele, algumas decisões são definitivas. Russell Crowe, o confronto silencioso mais tenso de Hollywood. Este é o caso mais famoso da lista e também o mais fascinante, porque Russell Crowe e Denzel Washington são dois titãs do cinema, ambos ganhadores do Oscar, ambos conhecidos por sua intensidade, seu talento, sua presença magnética na tela. Mas quando eles finalmente trabalharam juntos em O Gangster em 2007, o que deveria ser uma colaboração épica
se transformou em uma das parcerias mais tensas da história recente de Hollywood. O diretor Ridley Scott os escalou para interpretar Frank Lucas, o lendário traficante do Harlem, e Richie Roberts, o detetive obcecado em capturá-lo. O filme prometia ser uma obra-prima, e foi, artisticamente falando. Mas nos bastidores, a Guerra Fria entre Denzel e Russell era tão intensa que quase destruiu o projeto. O problema começou com os métodos de trabalho completamente opostos. Denzel chegava preparado, com uma ética de trabalho impecável, respeitando cada pessoa no set. Russell Crowe, por outro lado, alimentava-se do conflito. Ele provocava tensão, criava atritos e acreditava que o caos emocional melhorava sua performance. Denzel opera com uma dignidade impressionante, revelou o diretor de fotografia Harry Savitz. Russell parecia se alimentar do conflito de maneiras que deixavam todos desconfortáveis. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio quando Russell Crowe foi acusado de maltratar verbalmente membros da equipe técnica. Gritos, humilhações públicas, tratamento desrespeitoso com assistentes e técnicos de som. Para Denzel, aquilo foi inaceitável. Sua visão de cinema inclui um princípio fundamental: todos, sem importar o cargo, merecem ser tratados com respeito. Denzel interveio. Ele chamou Russell em particular e deixou claro que aquele comportamento não seria tolerado. As conversas foram tensas, mas eficazes. Russell moderou seu comportamento, mas a relação entre os dois nunca se recuperou. Durante as entrevistas promocionais do filme, a tensão era óbvia. Eles mal se olhavam. As respostas eram cordiais, mas frias, mecânicas, sem calor humano. E desde então, nunca mais trabalharam juntos. Nunca mais se elogiaram publicamente. Nunca mais compartilharam o mesmo espaço, se pudessem evitar. Para Denzel, o talento nunca é suficiente. O caráter é o que determina quem pode ficar. Se você está curtindo esse vídeo, clique agora no botão de like e se inscreva no canal. Assim, você vai estar por dentro dos bastidores e das histórias mais incríveis de Hollywood. Denzel Washington nunca precisou levantar a voz para ser respeitado, nunca procurou conflito. Nunca se deixou arrastar por polêmicas desnecessárias, mas quem o conhece de perto sabe que seu silêncio pode ser mais poderoso que qualquer declaração pública. Em uma indústria onde o ego muitas vezes é maior que o talento, onde a improvisação substitui o compromisso, onde muitos esquecem que cinema é trabalho coletivo, Denzel se manteve firme. Ele representa outra geração, outro código, uma ética de trabalho que já não se ensina, mas que ele exige: pontualidade, respeito, preparação, humildade. Seu legado não se baseia apenas em papéis legendários ou prêmios acumulados. O que verdadeiramente o distingue é sua coerência, a forma como escolheu cada projeto, cada palavra, cada gesto. Ele nunca sacrificou sua integridade por uma oportunidade, nunca justificou o maltrato em nome da arte, nunca tolerou que a fama servisse como desculpa para comportamentos abusivos. Denzel não cancela ninguém, não precisa. Ele não guarda rancor, simplesmente observa, avalia e decide. Quando toma distância, quando corta aquele vínculo invisível que o une a outro ator, não há retorno, não por soberbia, mas porque em seu mundo o respeito não se negocia.